Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim, viu? Hoje nós temos algumas informações importantes da nossa disciplina. E é claro, eu te faço o convite para estar comigo durante toda a nossa aula, fazendo as suas anotações, seus comentários, as suas observações, pois você é protagonista desse processo de aprendizagem, tá? Então eu espero que você aproveite a nossa aula de hoje. Dúvidas pode me perguntar no privado, que nós temos que estabelecer esse diálogo, que é um diálogo tão importante para o andamento da nossa disciplina, tá bom? Então, desde já, desejo uma excelente aula e vamos lá comigo. Então, alunos, aqui estamos para mais uma videoaula de hoje. Hoje nós vamos trabalhar sobre dois assuntos específicos, tá? São dois assuntos mais tranquilos, bem light, mas extremamente importantes para o desenvolvimento da nossa aula de hoje, ok? Eu estou colocando, na verdade, estou projetando a minha tela aqui para eu pontuar tranquilamente cada item a ser trabalhado. Nós vamos trabalhar a matéria jornalística e nós vamos continuar sobre classes gramaticais, mas sobre uma classe específica, que é a classe dos pronomes, tá? E esse estudo, ele é extremamente importante para o desenrolar da nossa aula de hoje. Vamos pensar então o seguinte, peço até um pouco de paciência em decorrência do nosso estudo de hoje, porque é um estudo realmente mais suave, mais tranquilo, ok? Mas nós temos aqui o seguinte, você mais leitor, matéria jornalística, jovem atuante. Nós tivemos uma aula só sobre o Estatuto da Juventude, não sei se vocês estão lembrados, e eu pedi para que vocês respondessem até umas questões propostas ali. Esse material ele é importante para que você entenda a importância dessa parte aqui, especificamente, sobre matéria jornalística, ok? Vamos ver o que diz o nosso material. Uma questão muito importante, não somente para a juventude, é a preservação ambiental. Existem muitas políticas públicas sobre essa causa e cada vez mais as pessoas têm se preocupado com seu papel em relação a isso, atentando para questões como a produção do lixo, seu destino correto, o consumo consciente. Afinal, quando nos referimos ao meio ambiente, estamos falando não apenas da preservação de florestas, rios e recursos naturais, mais amplos e das ações que agem diretamente nesses lugares, mas também de como o nosso modo de viver impacta, ainda que indiretamente, o espaço que habitamos. O Estatuto da Juventude também prevê a relação do jovem com o meio ambiente e a sustentabilidade. Aí eu volto a pedir um pouco de paciência, porque esse texto realmente é importante para que nós possamos destrinchar. Vamos ver o que diz o nosso material. É um documento, na verdade. Seção 10, do direito à sustentabilidade e ao meio ambiente. Veja que o nosso material trouxe aqui sobre sustentabilidade, meio ambiente, então ele quer propor uma reflexão. A reflexão aí é a relação entre jovem e meio ambiente, que todos têm um papel importante quando se trata de meio ambiente. O jovem também, ele não está isento, ok? Artigo 34. O jovem tem direito à sustentabilidade e ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade da vida, e o dever de defendê-lo e preservá-lo para o presente e as futuras gerações. Sabe aquela história? Você tem esse direito, mas você também tem o dever, tá? Nós, eu digo nós porque eu ainda estou na faixa etária que diz ali do Estatuto da Juventude que o jovem é aquela pessoa até 29 anos de idade. Então, eu estou imerso também nesse universo. Nós temos o direito à sustentabilidade ao meio ambiente, mas é um dever nosso preservar, tá? Assim como eu quero, assim como eu desejo um espaço ecologicamente equilibrado, eu preciso também contribuir para que o espaço continue sendo ecologicamente equilibrado. E aí não ache que só porque você tem o estatuto e o estatuto vai amparar, vamos colocar dessa forma, como amparar alguns direitos, alguns deveres, etc., você não vai fazer o processo inverso, que é o de preservação. Assim como você usufrui o espaço, você também tem que preservar o espaço. Ok? Vamos ver o artigo número 35.
O Estado promoverá em todos os níveis de ensino a educação ambiental voltada para a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade, de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente. Artigo 36. Na elaboração, na execução e na avaliação de políticas públicas que incorporem a dimensão ambiental, o poder público deverá considerar 1. O estímulo e fortalecimento de organizações. 2. O estímulo à participação dos jovens na elaboração das políticas públicas de meio ambiente. 3. A criação de programas de educação ambiental destinados aos jovens. E 4. O incentivo à participação dos jovens em projetos de geração de trabalho e renda. Parágrafo único. A aplicação do disposto no inciso 4 do caput deve preservar a legislação específica no inciso 4, né? O 4. Sobre o direito à profissionalização e à proteção do trabalho dos adolescentes. E aqui nós temos o documento de onde foi retirado, Estatuto da Juventude. Aqui você pode se perguntar o que seja sustentabilidade. Nosso material, ele complementa, ele coloca aqui uma consideração. A sustentabilidade é o desenvolvimento que possibilita a geração atual ter suas necessidades supridas pelo uso dos recursos naturais, mas sem esgotá-lo. Sabe aquela questão de você pode usar, você pode usufruir, mas com a devida responsabilidade. E aqui nós chegamos a algumas perguntas, como a pergunta de número 37, que pede para você ler o caput do artigo 34, tá? Que estabelece direitos e deveres com relação ao meio ambiente, e completar o quadro com essas informações. Quais foram os direitos e quais foram os deveres. Em seguida, nós temos a letra B, que você também deverá... Eu quero que você pense sobre essas questões, tá? Eu estou comentando, mas o exercício interpretativo deve partir de você também. Ok? Nós temos aqui a pergunta de número 38, que eu gostaria que você também pensasse. Aqui na página de número 86, nós temos um texto extremamente interessante sobre um projeto liderado por um jovem de plantação de árvores em 30 anos. Em virtude do nosso tempo, eu vou deixar que você faça a leitura. É uma leitura muito gostosa. Na verdade, esse material ele já foi até comentado outrora, porque ele já foi solicitado em outro momento. Eu fiz apenas um resgate para chegar no assunto que eu quero trabalhar com vocês, tá? Então, essas perguntas propostas aqui, elas já foram solicitadas de vocês. Hoje, especificamente hoje, nós vamos dar continuidade das páginas de número 89 por diante, tá? Nós temos umas perguntas aqui que ainda dizem respeito ao material do Estatuto de Juventude, na página de número 90, idem, tá? E aqui na página de número 91, nós temos o estudo sobre o pronome. É aqui que eu queria dar uma maior ênfase, já que é o assunto que eu vou mais cobrar de você na sua avaliação. Vejamos aqui o que diz então. Vamos lá. Agora, daremos continuidade à revisão das classes gramaticais. Chegou a hora dos pronomes. Ok, mas qual a função do pronome dentro de uma ordem morfológica? O pronome ele pode substituir o nome. Então, se eu digo, por exemplo, assim, João foi à feira, ponto, ele comprou frutas. O ele é um pronome para não repetir o substantivo, que é o nome João. Então, aqui especificamente, nesse exemplo específico, nós vamos observar que o pronome ele vai ter essa função de substituir o nome. Ele pode acompanhar o nome, ele vai determinar o nome, limitar o sentido do nome. Por exemplo, meus peixes estão no aquário. Os meus é um pronome possessivo e que está acompanhando um nome que é peixe, tá? Além disso, os pronomes eles podem substituir expressões, podem também substituir partes de frases ou até mesmo substituir uma frase inteira. Vejamos. Finkbeiner, hoje com 20 anos, não está sozinho. Muito pelo contrário, conta com a ajuda de cerca de 100 mil jovens no mundo todo, com idades entre 9 e 12 anos. Eles são treinados e recrutados para semear a ideia do alemão. Veja bem, Finkbeiner, hoje com 20 anos, não está sozinho. Muito pelo contrário, conta com a ajuda de cerca de 100 mil jovens do mundo todo. Transcreva a parte do parágrafo retomada pelo pronome eles.
Muito pelo contrário, conta com a ajuda de cerca de 100 mil jovens no mundo todo. Pronto, já é o suficiente. Até porque ele está se referindo a 100 mil jovens no mundo todo. 49. 49 você vai precisar ler aqui, ó. Projeto de plantar 1 trilhão de árvores chega ao Brasil. E isso inclui o Brasil. Em 2017, na Zona Sul de São Paulo, embaixadores do programa O introduziram para alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Dr. Sócrates Brasileiro. Olha só, e isso inclui o Brasil. Em 2017, na Zona Sul de São Paulo, embaixadores do programa o introduziram. Introduziram quem? Embaixadores do programa introduziram o quê? O projeto, né, de plantar 1 trilhão de árvores, ok? Assim como os pronomes pessoais do caso reto, o pronome o também exerce a função de substituir trechos citados anteriormente. No exemplo apresentado, que trecho é esse? Acabei de mostrar a vocês. E aí vocês vão transcrever. 50. Em embaixadores do programa o introduziram, qual é o sujeito do verbo introduzir? Olha que interessante. Vamos ver de novo. Em embaixadores do programa o introduziram, qual é o sujeito do verbo introduzir? Quem introduziu? Embaixadores do programa. Então, embaixadores do programa é o nosso sujeito. O complemento do verbo introduzir. O complemento do nosso verbo introduzir é o pronome pessoal do caso oblíquo o. É ele que você vai pôr aqui. Ok? Continuando, então. A palavra o, no exemplo apresentado, é um pronome oblíquo. Ao contrário dos pronomes pessoais do caso reto, esse tipo de pronome exerce o papel de complemento da oração. Observe no quadro ao lado os pronomes pessoais retos e oblíquos. Vamos ver, pronomes pessoais, caso reto, caso oblíquo. Nós temos o grupo 1 sem preposição e o grupo 2 precedido de preposição. Calma que eu vou já explicar, tá? Nós temos aqui, ó, eu, tu, ele, ela. O você, ele foi acrescentado aqui por uma questão de região, tá? Mas eu não quero que nós possamos, aliás, não é que eu não quero, eu gostaria de que vocês atentassem primeiramente ao eu, tu, ele e ela. O você, vamos deixar um pouquinho em stand-by, tá? Porque assim você não vai criar uma confusão na sua cabeça. Mas o objetivo dele ter posto aqui, dele ter sido colocado, é justamente porque vai depender de região para região, tá? Então, nós temos aqui grupo 1 sem preposição. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. Nós temos aqui como pronomes pessoais do caso reto, tá? Pronomes pessoais do caso reto. Me, te, você, se, o, alheio, sucessivamente, são pronomes pessoais do caso oblíquo, tá? E do grupo 2, que é o precedido de preposição, porque sempre vai vir uma preposição antes. A mim, entendeu? A ti, deixa eu ver, a vocês, por aí vai, tá? Aqui nós temos um comentário muito importante. Perceba que em algumas orações você é o pronome pessoal do caso reto, ou seja, o sujeito você vem amanhã, em outras é complemento do verbo, entregaremos o documento a você. Nesse caso, observe a obrigatoriedade da preposição a. O mesmo acontece com os pronomes nós, vós e ele, elas, tá? Por enquanto, eu quero só que você consiga reconhecer se o pronome X, ele é pronome pessoal do caso reto, o pronome Y, se ele é pronome pessoal do caso oblíquo, tá? Por enquanto, eu quero que você faça apenas esse jogo. Aqui nessa página é o que está mais importante para mim, tá? Vamos ver. Tudo começou com um trabalho de escola. Lembrando que tudo é um pronome pessoal, pronome indefinido, tá? Pronome indefinido. Tudo começou com um trabalho de escola. E aqui nós temos uma informação até interessante. Embora seja um pronome indefinido, veja bem, um pronome indefinido, ele está no lugar de um substantivo, tá? E aqui, pelo nosso exemplo, ele é o núcleo do nosso sujeito.
Ok? Tudo começou com um trabalho de escola. A professora do então pequeno Félix pediu à turma que pesquisasse sobre a crise climática. A palavra tudo recupera os acontecimentos que levaram o alemão Finkbeiner a criar um projeto ou os impedimentos que o alemão Finkbeiner teve de enfrentar para elaborar seu projeto. Se você esteve atento à leitura do texto, você vai observar que a palavra tudo recupera os acontecimentos que levaram o alemão a criar um projeto, tá? Vamos ver a próxima pergunta. Ter um filho, escrever um livro, plantar uma árvore. Durante as fases da vida, talvez seja mais lógico começar pela terceira tarefa. E isso quando se ainda é criança. Assinale a alternativa que apresenta informações retomadas pela palavra isso. Ter um filho, escrever um livro? Ter um filho e plantar uma árvore? Escrever um livro e plantar uma árvore? Plantar uma árvore e começar, cadê? Pela terceira tarefa. Tá? Vamos ver aqui. A palavra tudo faz sentido da classe gramatical dos pronomes que são os indefinidos, eu comentei há pouco, tá? Nós temos alguns indefinidos como muito e algum, que podem sofrer flexão de gênero e número. Vejamos aqui o nosso quadro. Este quadro que é o importantíssimo para a nossa aula de hoje, ok? Vamos lá, prestem bem atenção. A palavra isso pertence ao grupo dos pronomes demonstrativos, os quais têm como função básica indicar a localização de um ser no espaço ou de um elemento já citado no texto. Além disso, podemos situar fatos ou informações no tempo. Vamos conferir, tá? Nós temos aqui os pronomes este e esse e suas variações. Ó, este, esta, isto. São as variações de este, tanto em relação a gênero quanto em relação a número, tá? Esse, essa, isso. E aqui nós temos não flexões, mas onde utilizar. Vamos ver. Este variações indicam o que está próximo de quem fala ou escreve. Por exemplo, este celular, tá? Porque está aqui na minha mão. Está próximo de quem fala, tá? Este notebook que estou utilizando é muito bom. E isso referência no espaço, tá? No espaço. Esse variações indicam o que está próximo de quem ouve ou lê. Próximo de quem ouve, tá? Ou lê. Exemplo. Por favor, passe-me esse caderno que você está segurando, tá? Por exemplo, aqui perto de mim eu deixei o meu celular um pouquinho distante agora, tá? Então, eu posso dizer o seguinte, esse celular, tá? Porque ele está um pouquinho distante de mim. Quem ouvir estiver próximo, então, nós temos essa relação, tá? Do esse. Em relação agora ao texto, este e variações referem-se ao que ainda será dito ou escrito. Por exemplo, o problema é este, 2 pontos, a falta de água nos reservatórios. Ainda vai ser dito, por isso que é o este. Esse e variações refere-se ao que já foi dito. Exemplo, a falta de água afeta muitos brasileiros. Isso tem preocupado as autoridades. Isso o que? A falta de água, porque já foi dito, tá? Já foi dito em outro momento. Mas nós podemos utilizar também em relação ao tempo, perceber que não se limita apenas ao espaço, ao texto, mas ao tempo também, tá? Por exemplo, este variações indica o tempo atual em relação ao momento da fala ou escrita. Por exemplo, nesta noite estamos aqui para homenagear o presidente da instituição, nesta noite hoje, tá? E esse e variações indicam um tempo futuro próximo, tá? Sabe aquele tempinho próximo? Ou um passado próximo também, em relação ao momento da fala ou ao momento da escrita. Por exemplo, nesse dia, o nesse não está muito distante. Revivemos todos os nossos compromissos. Pode ser ontem, pode ser no dia anterior a ontem, tá? Não está muito distante. Nesse dia, alguns dias, tá? Por exemplo, se fosse há um mês, seria naquele dia, ok? Nesse dia não haverá reunião.
que daqui a alguns dias, esse dia específico, não vai ter a reunião que está sendo dita, porque o tempo é próximo, tá? Essa é a referência, ou melhor, essa é a relação de cada um. Os pronomes demonstrativos podem contrair-se com outras classes gramaticais, tá? Por exemplo, disto, preposição de mais isto, que vocês já estão familiarizados. É o nosso processo de contração, bom? Nisto, que nós temos a preposição em mais isto, tá? Nós temos nessa, que é a preposição em mais essa, e por aí vai. Ok? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Vamos ver a próxima página, que é a página de número 93. Nós temos aqui mais informações. Veja agora informações sobre aquele, aquela, aquilo, aquele variações, né? Também no espaço, indicam que está longe do interlocutor. Se o celular estivesse, por exemplo, lá na cozinha, eu falaria, nossa, aquele celular está carregando, está muito longe, tá? E o exemplo que está sendo colocado aqui é de quem é aquele carro estacionado lá. No texto, indica um termo referido em primeiro lugar. Exemplo, Joana e Paulo são bem dedicados. Aquela estuda direito, aquela ó, que está mais distante, e este que está mais próximo, a administração. Tá? No tempo muito distante. Naquele tempo, há um mês, um ano, entendeu? Os programas televisivos eram transmitidos em preto e branco. O que você precisa saber dos pronomes, inicialmente, são esses, tá? Melhor, são essas reflexões. Observação. Também nós temos aqui o processo de contração. Naquele, que é o em mais aquele, daquilo, que é o de mais aquele, por aí vai. Vamos ver aqui uma questãozinha para nós pensarmos? O menino assim descobriu que o aquecimento global ameaçava de extinção seu animal predileto, o urso polar. Nesse trecho, a palavra seu acompanha o substantivo? Sim, acompanha o substantivo animal. Transforma a palavra animal em adjetivo? Não. Relaciona dois seres, o possuidor e o possuído? Sim, tá? Relaciona. Funciona como sujeito do verbo ameaçar? Não. Ok? Porque, ó, quem ameaçava de extinção seu animal predileto? O aquecimento global. O aquecimento global que é sujeito. Ok? Depois, nós temos aqui a palavra seu, que está dentro do grupo dos pronomes possessivos, que indicam que algo pertence ou cabe a alguém, tá? Nós temos aqui os pronomes pessoais, que nós vimos há pouco, e os possessivos, meu, minha, teu, tua, seu, sua, e assim por diante, tá? Então, eu tenho o costume de dizer, o teu celular está sobre a mesa, porque eu estou me referindo à segunda pessoa, tá? Que é o você, caso você tenha dúvida. Bem, aqui nós temos outra informação importante. É importante acrescentar que, dependendo da frase, os pronomes possessivos podem gerar ambiguidade, ou seja, duas leituras de um mesmo enunciado. Pode mesmo. Explica a ambiguidade presente na frase e apresente uma solução para eliminá-la. Vamos ver. Viviane pediu a Roberto que pegasse seus óculos no armário. Pegasse os óculos de quem? Da Viviane ou do Roberto? É a ambiguidade que está aqui. Nesse caso, nós tínhamos que fazer o uso de um processo de contração, que é o de mais ele ou de mais ele ou de mais ela. Tá? Por exemplo, Viviane pediu a Roberto que pegasse os óculos dela no armário, ou pegasse os óculos dele no armário. E assim nós saberíamos perceber a quem está sendo aí o processo, realizado o processo discursivo. Tá? Essa é a solução, e você vai explicar a ambiguidade porque não se sabe de quem são os óculos. Em seguida, página de número 94. Vamos conferir aqui. O feito conquistou as manchetes e a atenção de Klaus Topfer, ex-secretário de Meio Ambiente da Alemanha, que se tornou patrono do projeto, o que agora é chamado de pronome relativo, tá? Aí vem uma pergunta importantíssima, ou melhor, uma consideração. Você vai ter a explicação do pronome relativo aqui, mas o pronome relativo nós não iremos utilizar por enquanto,
tá? Apenas quando chegarmos em oração subordinadas adjetiva. Aí eu vou resgatar o uso do pronome relativo. Por enquanto, deixem o pronome relativo em stand-by. Por enquanto. Tente fazer esta questão. Tente fazer esta questão aqui também, tá? Mas, pronome relativo não irei cobrar na avaliação. Eu tenho que filtrar a quantidade de assuntos que vocês deverão estudar. Senão você vai ter uma prova muito sobrecarregada. Vamos ver aqui a próxima página, a de número 95. Nós temos aqui, leia a tirinha a seguir e resolva as questões propostas. Como foi a aula, filho? Excelente, Vossa Excelência. Na verdade, foi magnífica, Vossa Magnificência. E qual o assunto? Imagine, Vossa Majestade. Pelas respostas de Armandinho, qual deve ter sido o assunto principal da aula? Sobre pronomes de tratamento. Então você tem você, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Magnificência, Vossa Majestade. Todos eles são exemplos de pronomes de tratamento, tá? Trata-se de palavras ou expressões que equivalem a pronomes pessoais, ok? Olha só, equivalem a pronomes pessoais. Se equivalem a pronomes pessoais, então a concordância vai ser bem similar. O que provoca efeito de humor nessa tira é justamente porque o Armandinho responde as perguntas levando em consideração os pronomes de tratamento, tá? Esse é o efeito de humor. Na verdade, o efeito de humor ele ainda vai além mais, tá? Que esses pronomes eles não fazem parte do vocabulário do Armandinho. Ele aprendeu sobre isso momentaneamente. E aí, por conta disso, nós temos o efeito de sentido, de humor, na verdade. Ok? C. Pesquise os nomes de tratamento utilizados para se dirigir às seguintes pessoas. Vamos ver. Autoridades, príncipes, princesas, duques e duquesas. Nós temos aí a Vossa Alteza, na verdade, abreviatura VA, Vossa Alteza. Aí escreva aqui. Reitores de universidade, nós temos aí, olha só, nós temos uma palavra latina que significa magnus. Magnus significa grande. Dentro da universidade nós temos aquela pessoa que é o maior, né, que corresponde ali à parte acadêmica, mas hierarquicamente está no topo, ele é o maior, tá? Que é a Vossa Magnificência, que são os reitores de universidade. Você vai escrever aqui. Magnificência. Para reis e rainhas, Vossa Majestade. Muito fácil. Para Papa, Vossa Santidade. Para altas autoridades, Vossa Excelência. Para pessoas de cerimônia, Vossa Senhoria. Pessoas adultas mais velhas, nós temos aí o senhor e senhora. Ok? Tranquilíssimo. Tranquilo, 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 tranquilo. Aqui nós temos alguns comentários sobre os pronomes de tratamento. Fique atento aos seguintes aspectos. A forma vossa é utilizada para se referir diretamente à autoridade. Vossa Excelência poderia assinar este documento? Já a forma sua é empregada para se fazer referência à autoridade, ou seja, perguntar sobre ela ou a outra pessoa. Sua Excelência assinou o documento? Tá? Então, de forma direta é vossa, de forma indireta é sua. Os pronomes de tratamento que iniciam com vossa, embora façam referência à segunda pessoa do discurso, exigem que o verbo lhe seja flexionado na terceira. Vossa Excelência está certo, ou está certa também, tá? Ao permitir que seus subordinados participem das discussões. Embora as duas formas estejam corretas, para se evitarem interpretações inadequadas, recomenda-se que a concordância do adjetivo com o pronome de tratamento seja feito de acordo com o sexo da pessoa a que se refere. Vossa Excelência é bastante organizado. Autoridade do sexo masculino. Vossa Excelência é bastante organizada. Autoridade do sexo feminino. Ok? Interessante, né, turma? Muito, muito interessante. Bem, gostei muito da nossa aula de hoje. Ela teve muitos detalhes, né? Nós observamos aí que a nossa aula hoje estava recheada de detalhes. É assim mesmo. Nós vamos percebendo que à medida que nós vamos amadurecendo o nosso repertório de conteúdo, os conteúdos eles tendem a ficarem mais desafiantes, não difíceis. Trabalhosos, talvez, mas difíceis nunca, porque a língua portuguesa ela não é difícil. Ok? Maravilha, turma!
Então, nós vamos finalizar nossa aula por aqui. Fiquem todos com Deus, bons estudos e espero encontrar a todos na nossa próxima aula, se assim Deus quiser. Dúvidas, me procurem no privado. No mais é isto. Tchau, tchau. Até breve.